Rede Nacional de Especialistas em Terapias Avançadas, um projeto da Agência Nacional de Vigilância Sanitária em cooperação técnica com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e executado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Avaliação de dossiês de desenvolvimento clínico de produtos de terapia gênica. Além de dados sobre qualidade e evidências do desenvolvimento não clínico já abordados em apresentações anteriores, informações sobre o desenvolvimento clínico são fundamentais para apoiar o registro e a comercialização de um novo produto de terapia gênica. O ensaio clínico é um estudo sistemático e controlado com o objetivo de confirmar os efeitos terapêuticos do produto, identificar possíveis reações adversas, além de estudar a farmacocinética do componente ativo a fim de determinar sua segurança e eficácia. Os ensaios clínicos são classificados em 3 fases. Os de fase 1 realizam uma avaliação inicial da segurança e tolerabilidade do produto de terapia gênica, bem como a determinação do seu perfil farmacocinético e farmacodinâmico. Já os ensaios de fase 2 tem por objetivo avaliar a segurança e eficácia terapêutica do produto de terapia gênica em sujeitos de pesquisa com a doença a qual o produto se aplica, confirmando o efeito terapêutico e avaliando a toxicidade. Os ensaios clínicos de fase 3 são estudos comparativos, geralmente multicêntricos e envolvendo centenas a milhares de sujeitos de pesquisa, necessários para demonstrar a segurança, a eficácia e o efeito terapêutico de um novo medicamento por comparação com o medicamento padrão ou placebo. Os ensaios clínicos que utilizam produtos de terapia gênica merecem atenção especial, uma vez que podem apresentar longa persistência, efeito permanente, capacidade de migração, expressão descontrolada do transgene, ativação ou inativação dos genes vizinhos nos locais de inserção e maior risco à saúde do paciente. Os principais aspectos a serem analisados pelo especialista para aprovação do desenvolvimento clínico do produto de terapia gênica são considerações gerais, ensaios farmacológicos, imunogenicidade, eficácia e segurança. No tópico Considerações Gerais, o especialista deverá analisar se os estudos descritos no dossiê foram adequadamente planejados de forma contextualizada aos objetivos do estudo para permitir a avaliação da execuibilidade, dos potenciais benefícios e dos riscos da abordagem da terapia gênica. O proponente deve fornecer informações sobre o mascaramento do estudo e os grupos controles utilizados. A escolha da população de estudo também deve ser avaliada com especial atenção para populações vulneráveis, como crianças, idosos e grávidas. Para a maioria dos ensaios de terapia gênica, o perfil de risco-benefício não pode ser avaliado em indivíduos saudáveis. Além disso, o proponente deve discutir potenciais benefícios e riscos da terapia gênica em relação às terapias convencionais. Os ensaios farmacológicos contidos no dossiê incluem a avaliação farmacocinética com estudos de biodistribuição, incluindo a investigação da persistência, clearance e disseminação do produto de terapia gênica, além do risco de transmissão à linhagem germinativa. Os estudos de biodistribuição devem considerar a via de administração, a célula ou órgão-alvo, o tipo de vetor, a cinética da viremia e a indicação clínica, assim como a aceitabilidade ética. Além disso, também deve ser feita a avaliação farmacodinâmica para determinar a função ou a expressão da sequência terapêutica. No caso de vírus replicativos, a avaliação da disseminação do produto será fundamental para determinar o risco de transmissão a terceiros e o risco ambiental. Na avaliação da imunogenicidade, é importante que o especialista verifique se a imunidade pré-existente ao vetor utilizado ou ao seu produto transgênico foi determinada antes do início da terapia, o que poderia comprometer a eficácia e a segurança do produto. Deve-se dar atenção especial aos casos de administração de múltiplas doses, que podem requerer a supressão imunológica do paciente, por exemplo.
Na avaliação da eficácia, o especialista deve verificar se os estudos foram desenhados para demonstrar eficácia na população-alvo, qual foi a posologia proposta, se há uma avaliação da duração do efeito terapêutico do produto de terapia gênica, se os desfechos escolhidos são clinicamente significativos e a adequação dos grupos controle. Desfechos substitutivos podem ser utilizados e, caso não seja possível usar um grupo controle, outros comparadores são aceitáveis, como controles históricos ou ainda o histórico do próprio paciente. Entretanto, todas essas escolhas devem ser justificadas pelo proponente. Os ensaios clínicos de produtos de terapia gênica devem incluir regras de interrupção do estudo, dada a considerável incerteza sobre a frequência ou gravidade de reações adversas. O objetivo dessas regras é controlar e reduzir o risco para indivíduos e podem incluir alterações nos critérios de inclusão e exclusão, por exemplo, para excluir indivíduos com risco relativamente alto de desenvolver reações adversas específicas, redução da dose e alterações no plano de monitoramento. Outro aspecto fundamental é o momento da avaliação da eficácia, que pode ser diferente dos medicamentos convencionais. Se o resultado pretendido com o tratamento for a persistência da expressão do transgene a longo prazo, no caso de doenças genéticas, por exemplo, o cronograma da avaliação clínica deve ser planejado em conformidade. Na avaliação de segurança, o especialista deve verificar se foram abordados no dossiê quaisquer eventos adversos relacionados ao produto de terapia gênica, os riscos do procedimento de administração, especialmente para procedimentos invasivos, como aplicação intracerebral, uso concomitante de outras intervenções, como anestesia geral ou local, ou uso de terapia imunossupressora ou quimioterápicos, risco do dispositivo médico quando aplicável, medidas implementadas para prevenir riscos antecipados, como tumorigenicidade devido à mutagênese insercional. Deve ser dada atenção especial a efeitos adversos como reações relacionadas à infusão e liberação de citocinas, infecção, no caso de vetores competentes em replicação, eventos adversos mediados por imunidade, superexpressão do transgene, que pode levar a graves consequências clínicas, malignidade decorrente de mutagênese de inserção ou expressão alterada de genes hospedeiros, qualquer transdução não intencional em tecidos não alvo, devendo existir avaliação adequada das consequências clínicas. E deve estar prevista retenção de amostras antes do tratamento e em momentos específicos após o tratamento para permitir a investigação do potencial de infecção humana por qualquer agente adventício transmitido pelo produto de terapia gênica. Além disso, também deve ser feita a coleta de formulários de consentimento dos sujeitos de pesquisa e, finalmente, o dossiê deve abordar estudos de farmacovigilância para acompanhamento de longo prazo dos pacientes tratados com produtos sem eficácia comprovada e avaliação da redução do efeito terapêutico ao longo do tempo. Essa apresentação foi formulada com base nos guias do Food and Drug Administration e da European Medicines Agency.